seguinte, em 2008 eu trabalhava num hotel de trânsito, né? Eu era militar. Eu trabalhava no hotel de trânsito da Marinha e eu estava de plantão durante uma madrugada quando chegou um oficial que estava hospedado nesse hotel. Aí ele foi buscar a chave na recepção, percebeu que eu estava com um livro aberto ali em cima da escrivaninha. Ele perguntou se eu estava estudando. Aí eu falei, tô tentando ler alguma coisa aqui durante o turno, né? Aproveitar um pouco o tempo. Tinha poucos hóspedes no hotel. Aí ele falou, você está estudando para quê? Isso eu já era concursado, tinha 18 anos. Eu era militar da Marinha, era concursado. Aí eu falei pra ele, tô estudando, tentar a prova de oficial, falei assim pra ele, né? Brincando, ele já era oficial. Aí ele falou, pô, legal, cara, também tô estudando. Ele tava estudando, se não me engano, pra fazer prova da BIM. Ele já era oficial da Marinha e queria sair pra fazer a BIM. É um cara muito inteligente. Aí eu falei, isso aí, cara, bacana, continuo estudando. Aí ele me perguntou como que eu estudava, né? Aí eu mostrei a apostila pra ele. Era uma apostila que era de cursinho, na verdade. Nem era minha apostila. Um amigo tinha me dado, tinha me emprestado ali. Era uma apostila que tinha várias disciplinas. E no final de cada disciplina tinha uma bateria de questões sobre todos os temas que eram abordados ali. Aí eu falei, eu vou lendo ali e no final eu faço as questões. Aí ele falou assim, é assim que você estuda? Eu falei, vou lendo, vou tentando entender o tema e no final eu respondo as questões. Ele falou assim, cara, mas quando você lê e você chega no final da leitura, você não esquece o que você leu? Aí eu falei, algumas vezes sim, acontece, né? Eu tô lendo, aí depois eu me faço uma pergunta, não lembro o que eu li. E ele falou, não, isso é muito normal, pô. Por isso que você tem que diferenciar o que é ler e o que é estudar. Porque a leitura ali são muitas informações que vão passando, que você vai fazendo, e daqui a pouco você esquece. Aí eu falei, caramba, é verdade, eu esqueço. Aí ele falou pra mim assim, se você esquece agora que você acabou de ler, você imagina daqui a um mês, 2 meses, um ano, quando você for fazer a prova. Você não vai lembrar de nada. Foi como se você nunca tivesse lido. Aí eu, nossa. Falei, pô, não é que é verdade, cara? Aí eu falei, mas e aí, como é que eu estudo então? Pra não esquecer. Aí ele veio me dar uma aula de revisão ativa, mas de revisão espaçada. Não sei nem se já existia esse conceito antigamente, mas ele já havia me falado que a gente precisava revisar o assunto várias e várias vezes para poder consolidar o conhecimento. Só que o que ele me ensinou foi uma coisa que eu carrego até hoje, tanto para fazer provas de concurso, dos vários seletivos, provas que eu já passei, quanto para a faculdade de medicina que eu estou cursando. Eu faço isso até hoje. O que é? Você vai estudar um tema, você passa uma leitura rápida ali, só para saber do que se trata. Só para saber do que se trata. Tema. Não é para se aprofundar, você faz uma leitura superficial para saber do que se trata o tema. Você procura questões sobre aquele tema. Só que nessa época, em 2008, 2009, era muito difícil encontrar questões na internet. Não tinha assim. Você tinha que baixar uma prova em PDF, era caro para imprimir. Não era fácil também, os computadores eram bem ruins, eram aqueles brancos ainda. Você baixa questões ou procura questões da prova que você já fez, ou relacionado àquele tema que você está estudando, e faz questões antes de se aprofundar no assunto. Porque quando você faz a questão, desculpa, bate aquela sensação de ignorância, de que você não sabe nada. E realmente você não sabe nada. Só que qual é a estratégia que a gente vai usar? E quando ele me contou, eu fiquei, nossa, eu sinto muito por não lembrar o nome dele, porque foi uma pessoa muito importante na minha vida. Ele nem sabe, não deve nem saber que eu existo. Mas ele foi muito importante nessa questão de estudos. Eu achava que sabia tudo, né? 18 anos, já tinha passado no meu primeiro concurso, estava estudando ali, era imparável. Mas, assim, a ignorância ela é triste quando você nem sabe que ela existe. Aí ele me falou assim, responde a questão, acaba de ler, responde, quer dizer, faz uma leitura superficial,
Responde questão. A hora que você responder uma questão, você vai perceber que não sabe nada. Pega os seus erros da questão, responde 10, 20, anota tudo que você não sabe. Olha, eu não sabia isso nessa questão, não sabia isso. Depois que você sentiu essa dor da ignorância, de não saber nada, vá para o texto e faça uma leitura. Uma leitura aprofundada e calma. Só que você vai no texto você vai procurar aquilo que você errou nas questões. Eu falei, pronto. Como eu não havia pensado nisso? Tenta fazer você aí. Tenta responder questões sem ler, sem estudar o texto aprofundadamente, sem ter videoaula. Porque se você leu, se você viu videoaula, provavelmente você vai acertar as questões, porque está fresco aqui na sua memória. Agora, você tentar responder sem ler nada, você vai perceber que não sabe nada. E quando você for fazer a leitura buscando esses conceitos, aquele conhecimento vai se consolidar na sua cabeça. E já está anotado lá o que você errou. Então você faz uma leitura, como que eu posso dizer? Uma leitura minuciosa, uma leitura criteriosa, procurando aqueles temas que são pedidos em questões. Pronto, você fechou o combo. Você não está lendo por ler, você não está fazendo por fazer. Você está fazendo uma leitura minuciosa, buscando aquilo que a banca mais cobra em prova. E vou te falar uma coisa, não tem muita coisa para se cobrar de um tema. Pode ser que mude um pouco a questão, mude um pouco o enunciado, mas a essência do que é importante do assunto sempre vai ser cobrado por uma banca. Por mais que não repita uma questão ipsis literi, com as mesmas letras, com as mesmas palavras ali, o conceito vai se repetir em algum momento. E de tanto responder questões sobre esse tema, você naturalmente vai acertar a questão de prova. E naturalmente você vai aumentar o seu nível de acerto porque você vai aprender a fazer prova. Então, se o seu objetivo é fazer prova e acertar, comece fazendo questões desde o primeiro dia. Foi a coisa mais interessante que eu aprendi nessa longa... Olha, faz mais de 20 anos, faz quase 20 anos isso, e eu nunca me esqueci. Eu me esqueci do nome da pessoa, mas não me esqueci desse ensinamento. Eu espero que você ponha em prática, porque você vai perceber como vai aumentar muito o seu rendimento em prova. Eu sempre fui um aluno mediano, 7, 6,5, 7, 8. Sempre fui assim. Só que isso não era suficiente para o concurso. Agora, quando eu comecei a colocar questões na minha rotina de estudos, o meu nível subiu absurdamente. Absurdamente. Eu não sei se é a melhor forma de aprender, mas é a melhor forma de fazer uma prova e conseguir o que você quer. Beleza? Se você gostou aí desse nosso bate-papo, me segue, se inscreve aqui no meu canal, que todo dia eu vou trazer um ensinamento diferente sobre prova, sobre concurso, para compartilhar com vocês, para que vocês possam tirar um proveito assim como eu tirei.